outra pessoa para fazer a oração. Ok? Vamos orar então. Outra pessoa depois ora, tá? Dá continuidade. Soberano Deus e Pai, louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelo grande privilégio que o Senhor nos concede. E nesta noite, nesse momento, cada um em seu lar, mas juntos e reunidos num só propósito de buscar, exaltar e adorar o Senhor. Viemos a Ti, Deus, colocar a nossa vida em Tuas mãos, interceder por cada uma das pessoas que foram mencionadas, que estão enfermas, quer seja físico, emocional ou espiritualmente, crendo que o Senhor é o Deus que opera os milagres, que transforma, que fortalece, que ressuscita, aquele que dá a vida e a vida eterna. Clamando nesse propósito e confiando no poder e no Deus que o Senhor é, colocamos cada uma dessas pessoas que estão aqui presentes e das que os nomes foram mencionados, Deus, em busca de um fortalecimento, de uma cura e de uma transformação. Que o Senhor, com teu cuidado infinito, com teu amor, possa tocar na vida de cada um desses, que eles possam sentir a presença do Divino Espírito Santo em sua vida, e por esse toque, por essa transformação, sentir o desejo de servir a esse Deus e continuar fazendo a vontade do mesmo. Que o Senhor Deus tome em tuas mãos e haja nas causas que foram mencionadas, outras que não foram mencionadas, mas que o Senhor sabe e conhece, que às vezes é alguma coisa pessoal, em nosso íntimo, algo que a gente não pode expor, mas que nós estamos orando, pedindo ao Senhor para que o Senhor nos ajude a vencer. Talvez seja uma luta espiritual, talvez seja uma luta física, mas confiando, Deus, no poder que o Senhor é e no Deus que o Senhor tem, colocamos em tuas mãos, para que o Senhor possa transformar todas as coisas que são impossíveis para nós em coisas que são possíveis, mas que nos possibilitem servir ao Senhor, estar mais próximos do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem buscado restaurar e manter o laço de relacionamento entre um Deus e o ser humano. E o Senhor Deus continue nos conduzindo nesta hora, que o Senhor use a tua palavra para cumprir o propósito na vida de cada um de nós, de fortalecer, de incentivar, de animar e continuar, Deus, mantendo a nossa confiança no Deus que é forte, poderoso e que vai muito mais além de toda e qualquer situação. Confiando no Senhor, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos outra oração. Grande Deus e Pai, continuando na tua presença, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, pelos nossos pedidos respondidos, pelo teu agir, Senhor, naqueles que ainda não nos respondeu, porque tudo precisa ser conforme o teu querer, meu Deus. Pai, neste momento nós entregamos mais uma vez no teu altar cada um desses pedidos aqui, mencionados nesta noite. Cada família, Senhor, aqui representada, o lar de cada uma, para que o teu poder seja derramado sobre cada uma dessas famílias. O Senhor conhece todas as lutas, as situações que cada um se encontra, mas que o teu poder, Senhor, revista cada um deles. A todas essas pessoas, ó Deus, que estão tomando estudo, o Senhor conhece cada uma delas, cada necessidade, Senhor. Por isso que o teu Espírito aqueça, preencha, aquiete, responda tudo aquilo, Senhor, que ele precisa conhecer na tua palavra. E que o teu Espírito Santo seja o dirigente, Pai, de todo esse estudo que eles estão tomando remoto, sendo guiados, ó Deus, e que todas as dúvidas sejam sanadas, e que eles possam sentir a porção do teu Espírito sobre eles. Amém. Saber que o Senhor está
impaciente, meu Deus, em trazer muito mais de teus filhos para a tua luz, para a tua palavra. Que eles sejam trazidos pelo Espírito Santo, que cada vez mais eles mergulhem na tua palavra, Senhor. Amém. Para conhecer a imensidão, a dimensão do teu grande amor, Pai, que ainda assim é muito pouco para contemplarmos. Mas que eles sejam imbuídos por esse Espírito, que eles sejam preenchidos e guiados e suas mentes iluminadas. Todos que estão tomando estudo bíblico, Pai. Ser também na cama desse hospital onde está essa irmã, esposa do pastor entubada. Assim como ela, tem muitas outras vidas, Pai. Muitos que estão entubados. Entre a vida e a morte, talvez sem esperança. Os familiares aflitos, inquietos, na incerteza. Ó Deus, mas aquieta a alma deles, Senhor. Aquieta o coração, para que eles possam confiar, assim como muitos saíram desse quadro, Senhor, através do teu querer, que assim também o Senhor haja na vida dessas pessoas, que muitas das vezes não têm esperança, Senhor. Ó Deus amado, sabemos que o Senhor está ansioso para trazer de volta muitos aos teus pés, aos teus braços, ao teu trono de amor, Senhor. Por isso, nos usa como instrumento, nos capacite. Capacite a cada um dessas mulheres, a cada um dos que estão aqui presentes, Senhor. Cada um celularzinho aqui conectado, que onde eles estiverem, eles sintam a tua presença através do teu Espírito Santo, do mover em seus corações, em suas mentes. E saiba, meu Deus, que o Senhor se preocupa com cada um deles, com cada um de nós, com as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos desejos, os nossos sonhos, mas que possamos aprender a depositar mais no teu altar, Senhor, para que a nossa família, Senhor, seja uma família de bênção, de oração, uma família de paz, de amor, onde emane os frutos do teu Espírito Santo. Que cada dia mais, ó Deus, as famílias sejam atraídas a Ti. Obrigada por tudo que o Senhor já realizou, pelo teu perdão, a tua graça que nos alcança. Pois é através desse grande amor do nosso Salvador que nós nos depositamos aos teus pés e cada um desses pedidos para ser atendido conforme o teu querer. Pois nós te rogamos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Vamos à nossa mensageira agora, né? Fique à vontade, Nívia. Vocês estão ouvindo um sonzinho musical aí, uma música de fundo? Dá para ouvir? Dá, sim, senhor. Ah. Eita. Vou precisar. Traga, Guilherme. Tem que mandar para a Mona o áudio. Quero desejar boa noite a todas e dizer que estou muito feliz em estar aqui. Estou vendo aqui algumas pessoas que eu não conheço. A Gildete, né? A Jamile. Muito prazer, viu, meninas? Que bom. E tem outros aí que a gente não conseguiu identificar, né, Rosana? Redmi e Lene. Não sei se essa Lene é a minha prima ou se é a irmã aqui do distrito. Lene, eu acho que é da Primavera, né? Não? É porque eu mandei o link para algumas pessoas, aí a gente não sabe, né? Mas que Deus seja louvado pela vida de cada uma de nós e que nós possamos realmente encontrar aquilo que nós viemos buscar nesta noite, né? Que é a resposta de Deus às nossas orações. Redimia Gorete. Aí! Saudade, viu, Gorete? Também, eu te amo. Também, meu amor. Preciso de você para ser feliz.
Oh, glória, sem mistura. É muita Você unção é sem a parte mistura. visível de Deus. Ah, glória a Oh, Deus. glória. Creio mais em Deus porque vocês existem. Eu também. Ei, eu sou meio leiga com esse negócio de Zoom, mas vamos lá, né? E nesse momento Deus seja honrado e glorificado pela nossa presença e pelo que nós havemos de compartilhar aqui neste grupo. Eu gostaria de fazer uma pequena oração para que o Espírito Santo nos ajude a compreender a mensagem e também a passar, né? Que não nós falemos, mas que o Espírito Santo fala através de nós. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, pela tua misericórdia, amor, cuidado, paciência com cada um de nós. Neste momento, entregamos nossas vidas em tuas mãos e clamamos ao teu Santo Espírito, que venha abrir nossos corações, nossa mente, nossos ouvidos, para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite, seja repreensão, seja conforto, consolo, mas que possamos estar preparados diante do Senhor. Dá-nos a tua paz nesta noite e fale a nós, é o que nós te rogamos, humildemente e agradecidos em nome de Jesus. Nossa mensagem hoje tem como título Lares de Oração. É muito pertinente, né, a este culto, que o intuito é principalmente orar, interceder pela nossa família, pelas pessoas que nós conhecemos, pedir a Deus misericórdia por nós, né? Antes de começar aqui, eu estava lendo esse texto e tentei selecionar algumas partes para passar para vocês aqui, para nós, para mim também. Mas eu fui tão tocada, eu fui tão impactada com a mensagem desse texto, que eu falei, não, eu preciso lê-lo todo, na íntegra, no grupo, porque assim como eu fui impactada, eu fui tocada, eu tenho certeza que Deus vai tocar alguém também nesta noite. E antes de ler a mensagem e conversar com vocês, eu gostaria que quem tivesse com a Bíblia na mão, abrisse em Josué 24:15. Se não tiverem, não tem problema, eu vou ler aqui. Quatorze, 15. 24. 24, Josué 14, 15. Olha, está até marcado na minha Bíblia. Isso, lê aí, minha gatinha. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Nós vamos nos ater a este finalzinho, né? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que esse seja o desejo do nosso coração, que seja nossa busca diária, porque nos dias em que vivemos, nos tempos em que estamos vivendo, diante da situação, nós sabemos quão difícil é, né? As coisas têm surgido a cada dia para nos afastar nossa família de uma verdadeira comunhão com o Senhor. Mas nós não podemos perder isso de vista. Nosso maior ministério é salvar nossa família. O que adianta a gente salvar o mundo todo e perder os nossos filhos, o nosso cônjuge para a eternidade, né? Mas que possamos ter em nosso coração esse desejo e sempre ter na nossa boca estas palavras: eu e minha casa serviremos ao Senhor.
E para iniciar aqui o texto, eu vou ler para vocês. Não vai ser um sermão, nós vamos conversar sobre o que está escrito aqui. E começa aqui. Para aquelas que é a primeira vez que está aqui ou que nunca teve, não tem muito contato com a igreja, Ellen White é uma escritora adventista que viveu alguns anos atrás e foi inspirada por Deus para deixar mensagens poderosas para nós. Ela foi uma profetisa, na verdade. E aqui o texto diz assim: em certa ocasião, Ellen White declarou que nada é tão triste quanto um lar sem oração, sem cultos familiares. Para ela, a única motivação que lhe movia para esses lares era ajudar os pais a perceberem a necessidade e a terrível negligência às quais eles se expunham. Pois, se não fosse para orientá-los, ela não ficaria nesses lares. Em outro momento, ela declarou: se já houve um tempo em que toda casa deveria ser uma casa de oração, é agora. Ellen White viveu mais ou menos uns 150 anos atrás, e se naquele tempo, há 100 anos atrás, ela já dizia isso, né? Se existia um tempo nós deveríamos orar mais, nossa casa deveria vir uma casa de oração, aquele tempo era o tempo que ela vivia. Imagine nós hoje, diante das lutas que estamos enfrentando, das tormentas que estamos passando. A oração é tão fundamental no círculo do lar e da igreja que este ano, a Igreja Adventista na América do Sul tem convidado 250 mil intercessoras a se erguerem, pedindo a presença de Deus em sua vida, em seus lares e sua igreja. Na verdade, a gente sabe que nos tempos que nós estamos vivendo, nós acreditamos que já estamos passando pela peneira, né? E que não tem outra saída, não tem outro caminho, senão nos apegarmos a Deus. E como nos apegar a Deus sem uma vida de oração, sem uma vida de comunhão diária, sem uma vida voltada para o serviço do Senhor? A gente não pode dizer, não pode afirmar que somos cristãos se a gente não vive o cristianismo, né? Falar que é cristão é lindo, é bonito, mas viver o cristianismo é outra história. É a gente assinar nossa certidão, né, diante de Deus, certidão de salvação, porque nós não somos salvos pelas obras, mas o que nós fazemos interessa a Deus e pode contribuir, sim, para a nossa perdição ou salvação eterna, para que nosso lar realmente seja um lar voltado à oração, à comunhão, e que não seja um ou outro isolado, mas que toda a nossa casa venha servir ao Senhor em espírito e em verdade, né? Amém. E aqui diz assim: é de admirar que nós, cristãos, nos momentos decisivos em que vivemos, ainda negociemos nossa comunhão com Deus. Olha só. Negociemos nossa comunhão com Deus por passatempos, excesso de trabalho, uma vida agitada, entre outras razões secundárias. É verdade ou não é? O nosso cristianismo, nossa vida de comunhão, não tem concorrido com tudo isso no nosso tempo? Quanto tempo nós não perdemos, né? Diante de uma televisão, diante de um celular, preocupado com nossa vida diária, nossa vida de trabalho, de luta, de correria. Muitos de nós, se não correr, não sobrevive, não é verdade? Mas muitas dessas coisas têm nos afastado, têm nos impedido de ter uma verdadeira comunhão com o Senhor. E quando eu li isso aqui, eu comecei a ler, eu chamei os meus filhos aqui para a sala, porque eu fiquei tão tocada, porque é o que a gente vive, é o que a gente passa no dia a dia. E eu, com meus olhos lacrimejando, eu tive que ler. Eles são pequenos, muita coisa a gente sabe que eles não entendem, mas o Espírito Santo me incomodou a falar para eles. Fecha seu microfone. Só um minutinho. Cris, fecha seu microfone. Ok.
O Espírito Santo me incomodou, mesmo que eles não entendam tanto, mas eu precisava que, assim como muitas de vocês, eu também passo por lutas, por provações, por desânimo, porque sou ser humano também, e muito carente da misericórdia e da graça de Deus. E a gente vê que é o que nós estamos vivendo hoje, a correria, e eu creio que muita coisa Satanás tem movimentado, para poder realmente nos afastar daquilo que realmente importa. O mundo tem muita coisa para nos oferecer, às vezes nós temos ambição, e isso é natural do ser humano, por conquistar bens, por realizar feitos, isso é do ser humano, não é nada errado, mas a partir do momento que a gente busca essas coisas e descentraliza Deus do lugar que Ele deve estar em nossa vida, isso é um perigo para nós como cristãos. E continuando aqui, ele diz assim no texto: e ainda mais admirável a existência de lares cristãos onde os filhos crescem sem compreender a importância de relacionar-se com Deus através da oração. Não compreendem a importância do culto familiar como uma cerca protetora contra os ataques do inimigo. São acostumados a buscar primeiramente, olha só, o celular ou seus afazeres, acordar apressados para a aula, ao invés de buscar um livro que deveria ser de cabeceira, a Bíblia. O resultado é que os filhos, um dia, se tornam pais, e o círculo da negligência se perpetua. Quão fácil é para Satanás sutilmente adentrar esses lares. E aí a gente traz para a nossa realidade, e a gente sabe que isso é uma verdade, é uma coisa que acontece em nossos lares, que tem a correria, a agonia, o ter que realizar, tem realmente feito com que nós negligenciamos esse papel de orientadores. Eu estava falando com meus filhos, eu gosto muito de usar os meus exemplos, porque, assim como todo mundo tem seus defeitos, suas falhas, nós também temos, que somos seres humanos, e como temos? Muitas. E eu estava falando com eles, né, que eles não são nossos. O Senhor emprestou eles, nos deu eles três, para passarmos por uma experiência nessa terra, para que nós fôssemos aprovados diante de Deus. E qual é o resultado dessa experiência, dessa prova? Entregá-los a Deus, né? Que não permitamos que eles se desviem, mas entregar na mão do Senhor naquele grande dia. É uma tarefa difícil, é uma tarefa árdua. A gente chora, a gente ora, a gente sofre, mas pelos olhos da fé a gente contempla a recompensa do Senhor. Não só de entregar os nossos filhos, mas ter a alegria de estar com eles na eternidade. E nós precisamos, como pais, né, nos atentar, nos acordar, nos despertar para essa responsabilidade. Como eu já falei em outros momentos, a gente, como pai, a gente sonha com os filhos bem-sucedidos, né, financeiramente, profissionalmente, e nos esquecemos muitas vezes que o maior sucesso, o verdadeiro sucesso, está com eles em dia diante do Senhor. É importante que nós ofereçamos tudo aos nossos filhos, mas não esqueçamos de oferecer o principal, que não custa dinheiro, que não custa, sim, sacrifício, oração, mas é o que é mais importante, que é apresentar Deus e ensiná-los no caminho. E aqui tem uma historiazinha que eles gostaram, que eu li, que diz que em Nova York os lixeiros fizeram uma greve durante 2 semanas, e durante essa greve as pessoas foram proibidas de colocarem seus lixos nas portas, porque não tinha quem recolhesse, né? E teve um jovem que ele teve uma brilhante ideia, e ele pegou seus lixos e colocou em caixas bonitas, enrolou, embalou essas caixas com papéis bonitos, laços bonitos, e deixou em alguns lugares da cidade. E ficou observando. E
Algumas pessoas iam, olhavam de longe, mas ficavam desconfiadas e não abriam. Mas teve um outro curioso e interessado que agarrou essas caixas com muito desejo, com muita alegria e as levou para casa. E aqui o texto diz o seguinte, que a grande verdade é que nós muitas vezes temos recebido presentes de Satanás, mas ao invés de recusá-los, os temos levado para dentro de nossa casa. E é verdade. Enquanto a gente não vê o mau cheiro, né, do lixo que Satanás traz para nós, enquanto a gente não exala o fedor, a gente não se atenta. E cada dia está mais emaranhado nas armadilhas que ele traz para nós. E às vezes em coisas simples, que a gente fala, mas isso aqui não tem nada a ver, não. Não tem problema, não, é só um pouquinho. Mas quando a gente vê, está tão infiltrado, né? Está tão enrolado, tão envolvido. E o pior é isso, quando a gente não desperta, não acorda e não percebe as artimanhas de Satanás. Precisamos ter em mente que o reavivamento da igreja começa com o reavivamento nos lares. E nós precisamos entender isso. Muitas vezes temos sede da palavra, temos sede de Deus e queremos encontrar isso num rápido culto de sábado, um rápido culto de oração de quarta-feira. Mas durante a semana a gente não abre a Bíblia, a gente não tira um momento de oração, de devoção pessoal, um momento de reflexão, de meditação, e depois quer ser preenchido. E o vazio nunca preenche, porque é importante para a igreja, a palavra de Deus diz que a gente precisa congregar, mas o que vai fazer a diferença em nossa vida é a nossa comunhão diária. Não adianta buscar Deus como se fosse um amuleto, um recurso que a gente só pode acionar quando a gente precisa. Não, a nossa comunhão com Deus tem que ser diária, Deus tem que ser o nosso melhor amigo, nosso amigo mais íntimo, mais próximo, para que realmente a gente seja transformado, tocado e realmente sentir um encontro com Ele. Porque, infelizmente, muitos de nós se diz cristão, mas não conhece Jesus. Se diz cristão, mas não tem uma intimidade com Deus. Não tem uma vivência diária com Ele. Já pensou você dizer que ama seu esposo, que seu esposo é seu amigo, seu companheiro, mas você conversa com seu esposo uma vez no mês? Você para encontrar com seu esposo a cada 2 meses? Uma vez na semana? E assim como a nossa vida física precisa ser alimentada todos os dias para não sucumbir, a nossa vida espiritual também precisa. Principalmente nossa vida espiritual. Já pensou se você almoçasse hoje, só fosse almoçar daqui a 5 dias? Ou daqui a uma semana? Não tomasse café, não jantasse? E aí, você ia sobreviver? A vida espiritual não é diferente. Nós precisamos nos alimentar da palavra, precisamos ter nosso encontro com Jesus todos os dias, de preferência nas primeiras horas, onde a gente consegue ouvir a voz dele mais nitidamente. Isso não quer dizer que nós não podemos nos encontrar com ele em outros momentos, mas esse é um horário que faz uma diferença muito grande na nossa vida. E aqui diz assim, precisamos ter em mente, eu já falei que o reavivamento da igreja começa com o reavivamento nos lares. Enquanto deixarmos brechas em nossos lares para que Satanás coloque o seu lixo, nós não receberemos o batismo do Espírito Santo. Nós não estaremos preparados para o retorno de Jesus. E, às vezes, a gente, como eu falei, a gente não dá crédito às pequenas coisas que Satanás tem colocado diante de nós. Talvez um filme, talvez um jogo, talvez uma novela, talvez uma leitura de fofoca, não sei qual é o motivo. Mas
pode ser uma coisa que tem te afastado aos pouquinhos da presença de Deus. Talvez aquele tempo que você perde ali na frente da tela, ou até na frente do celular. E tem armadilhas de Satanás que tem realmente envolvido principalmente os nossos filhos, os jovens, que são o TikTok, o Quai e outros aplicativos. Tem chamado a atenção deles, das crianças, mas também de nós, adultos. E muitas vezes aquele tempo perdido ali, a gente poderia estar fazendo alguma coisa em prol da causa de Deus, ou até nos reforçando, nos fortalecendo espiritualmente, e não percebemos que o tempo tem passado, e que aquilo ali é uma artimanha, um laço, para que nós realmente percamos esse tempo e deixemos de fazer aquilo que realmente importa e que vai trazer algum benefício espiritual para a nossa vida. O que você tem... Aí vem as perguntas aqui para nós. O que você e eu temos feito de nossa família? Qual tempo nós temos dedicado aos nossos filhos, aos nossos cônjuges? Qual tempo nós temos separado para atendê-los, para estar com eles? Quem tem sido você dentro de casa? Eu costumo dizer que ser cristã na igreja é muito fácil. Eu colocar uma roupa diferente no dia de culto, uma Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja, eu consigo enganar todo mundo. Consigo me passar de cristã, de uma serva fiel, mas quem realmente sabe quem sou eu é o meu esposo e meus filhos. Isso não quer dizer que eu não tenha defeitos. Eu sou ser humano, pecadora, mas meus filhos e meu esposo precisam ver em mim a busca diária, o tentar mudar, o tentar fazer diferente, o tentar vencer as tentações, as provas, e o principal, eu preciso ser exemplo dentro do meu lar. A Bíblia diz que o homem, ele é o sacerdote do lar, mas a palavra de Deus também diz que nós, esposas e mães, temos uma grande responsabilidade sobre nossos ombros. Responsabilidade essa de encaminhar nossos filhos e aquelas que não têm esposos cristãos, testemunhar para esses esposos também. E a gente vai cansar de falar, de orientar, de ensinar, mas se nós não formos exemplo, de nada vai servir, de nada vai adiantar. Você falar para o seu filho que ele não pode mentir, se você mente, você falar para o seu filho que ele tem que ser honesto quando você não é, e você falar para o seu filho que ele precisa ir para a igreja, se você não vai. Se você falar para o seu filho que ele precisa amar Jesus, se ele não sente que você ama, o que nós estamos fazendo da nossa família? E aqui vem outra pergunta que diz assim: como tem sido sua vida de oração? Eu creio que a vida de um cristão bem-sucedido está baseado em alguns pilares, mas um desses pilares, e como principal, é a vida de oração diária. Se você não fala com Deus todos os dias, se você não conversa com Deus, não abre o coração, não se dirige a Ele para falar suas alegrias e tristezas, como é que você vai conseguir ouvi-lo? Como você vai conseguir identificar a voz dele diante de tantas vozes que nós temos ouvido nesse mundo? Como vamos saber reconhecer Jesus diante de tantos enganos e de tantas armadilhas satânicas? Quanto você tem orado em família? O ideal seria que nossa família tivesse um momento de oração, de culto, pelo menos 2 vezes no dia, que é o que a Bíblia orienta, né?
no início da manhã e no final da tarde. A gente sabe que muitos lares isso não é possível, por causa da correria, da luta diária, das agitações, das responsabilidades, mas não podemos negligenciar de buscar a Deus em família, pelo menos uma vez no dia, orar com nossos filhos, com nosso esposo, por mais difícil que seja, por mais breve que esse culto possa ser, como diz a palavra, o culto é uma cerca protetora para as artimanhas do inimigo. Muitas vezes nos queixamos das lutas que passamos, das provas, que não quer dizer que cristão não tenha, que cristão não passe, mas se a gente faz o culto em família, se a gente tem uma comunhão com nossos queridos, nosso lar, a gente se fortalece para enfrentar as dificuldades, a gente se fortalece espiritualmente e a gente se fortalece para ajudar outros que precisam de nós. E aqui foi o que eu acabei de falar, e os cultos familiares pela manhã e pela tarde. Alguns cristãos recebem o lixo de Satanás com alegria, quando negligenciam a oração. Olha que forte. Alguns cristãos recebem o lixo de Satanás com alegria, quando negligenciam a oração. Muitas vezes a gente fala, Satanás não entra no meu lar é de Jesus, e acha que simplesmente falar pode resolver e afastar, quando, na verdade, a nossa força, nossa proteção, nossa arma é a oração, e nós negligenciamos, deixamos de praticar, que também é uma forma de nós ensinarmos nossos filhos, de orientarmos nossos filhos. Não adianta você pedir seu filho para orar se ele não vê você orando. Pedir seu filho para ler a Bíblia se ele não vê você lendo. E são nessas coisinhas que Satanás tem vencido. Tem nos vencido, tem destruído lares, destruído famílias, porque negligenciamos uma coisa tão simples e tão fácil, tão barata e, ao mesmo tempo, tão importante, tão crucial para a nossa vida cristã. Alguns cristãos, já falei, recebem o lixo de Satanás quando negligenciam a oração, outros recebem esse lixo quando as demandas do trabalho são maiores que o tempo com Deus, com a família e no cuidado da saúde. Olha só. Outros recebem o lixo de Satanás quando negligencia, o tempo, se volta para outras coisas que acha mais importante, como o trabalho, quando negligencia o tempo com Deus, com a família, e não cuida da saúde. Mas o que é que tem a ver, a família com nossa vida diária com Deus? O que é que tem a ver nossa saúde? As coisas estão todas interligadas. Quando a gente imagina um lar desestruturado, uma família que está em conflito, você acha que essa pessoa, esse cônjuge, essa esposa, esse marido tem cabeça para ter uma vida espiritual em dia? Quando você negligencia, está com seus filhos, ensinando, orientando e amando ao mesmo tempo, você pode estar ensinando as pessoas que a família é importante, quando a gente não coloca a família no lugar que ela merece estar. Quando a gente passa o dia todo trabalhando, correndo atrás, lutando, e quando a gente chega em casa, a gente não tem tempo para ler a Bíblia, porque estamos muito cansados, ou até de orar, porque estamos muito cansados. Será que vale a pena todo o esforço, todo o sacrifício que nós temos feito? A Bíblia diz que esse mundo vai acabar, isso tudo vai passar. Eu posso conquistar títulos, faculdade, pós, um emprego bem remunerado, uma casa bonita, carro do ano, mas a palavra de Deus diz que tudo isso vai acabar, tudo isso vai ser queimado, tudo isso deixará de existir.
mas aquilo que eu investi na obra de Deus, na causa de Deus, na minha vida espiritual, isso aí ninguém vai poder tirar de mim, porque vai comigo para a eternidade, vai com você para a eternidade. Outros casais abraçam esse lixo quando levam para o santo matrimônio práticas inspiradas pelo demônio, ou quando negligenciam seu papel na formação do caráter de seus filhos, ou quando abrem as portas dos sentimentos para outros que jamais deveriam entrar. Aqui a gente pode trazer para o adultério, a infidelidade, mas também para a negligência em orientar e educar nossos filhos. A gente pode se cansar e dizer que é muito difícil, é verdade. É muito difícil, é muito cansativo, é muito exaustivo. Mas seus filhos não podem crescer e dizer que estão longe de Jesus porque você, pai e mãe, não ensinou, né? Seus filhos não podem crescer e nos culpar de estar em outro caminho porque o pai e a mãe foi negligente, não orientou, não ensinou e não foi exemplo para eles. Agora vem uma coisa que pode nos confortar, que diz assim, o lar pode ser um pedacinho do céu se nós seguirmos as orientações de Deus. No céu estaremos em comunhão constante com Deus e aprenderemos dele coisas insondáveis. A vida que nós vivemos aqui nessa terra é uma escola, é um treinamento para essa vida eterna. Se a gente não tem tempo para Deus aqui, em alguns momentos, em algumas horas, alguns minutos do dia, como nós vamos estar preparados para a eternidade? Que vamos estar o tempo todo, constantemente, adorando, estando na presença de Deus, em comunhão com Ele e com o próprio Deus o tempo todo. Se não temos tempo para Ele agora, pouco tempo que Ele nos pede, que precisamos, como nós vamos estar preparados para estar na eternidade? Se nós não desejarmos sua presença aqui na terra, o céu não terá graça nenhuma para nós. E eu estava falando com meus filhos há pouco tempo atrás. Precisamos buscar o Espírito Santo. Talvez eles não entendam e não saibam como fazer isso. Mas temos que lutar contra nós mesmos. E quando falo de lutar, é dizer não para as nossas vontades. Tem coisas que queremos dizer sim, que queremos fazer, mas para dar espaço ao Espírito Santo em nossa vida, vamos precisar chorando, sofrendo, vai doer, mas vamos precisar dizer não, para que possamos permitir que o Espírito Santo habite em nós e complete a obra em nossa vida. Se nós não inspirarmos nossos filhos a buscarem um relacionamento com Deus hoje, quando crescerem, essa será sua última prioridade, com certeza, né? Caso ainda apareça em sua lista. Se a gente for fazer uma lista dos irmãos que a gente conhece, que tem anos na igreja, mas que os seus filhos foram criados na igreja, mas que hoje encontram longe de Deus, essa lista pode ser muito grande. E a gente se pergunta, e eu creio que esses pais se perguntam, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz de errado que meu filho hoje não se encontra na presença de Deus? Talvez tenha sido coisas simples, coisas pequenas, mas que deixamos passar, talvez por capricho, ou talvez por desleixo, talvez por excesso, ou talvez por falta, né? Quantos filhos de irmãos estão longe? Quantas mães e pais choram por verem seus filhos longe de Deus e não sabem o que fazer? Porque no momento que puderam agir, atuar, ser exemplo, ser professor, ser orientador, deixou para depois. Não podemos perder essa oportunidade. A gente sabe que é difícil,
que é cansativo, como eu já falei, que é exaustivo, mas não podemos desistir. A palavra de Deus diz que a volta de Jesus está próxima, Jesus está às portas. Se perdemos tempo até agora, não podemos perder mais. Temos que ir atrás, temos que buscar, que lutar, que orar. Se a nossa falha é oração e comunhão com Deus, é tempo de restaurar essa comunhão. É tempo de restaurar esse relacionamento, porque não existe outra forma. A gente se queixa, a gente reclama, mas a gente não deixa, não permite que Deus trabalhe. E a forma de Deus trabalhar é a gente permitir que Ele mostre as nossas falhas, mostre onde estamos errando, e que Ele nos ajude, que nós possamos permitamos que Ele faça a mudança que precisa ser feita em nossa vida como pessoa, como mãe, como esposa. Nós possamos permitir que o Espírito Santo, Ele complete a obra que Ele quer fazer em nossa vida. Às vezes pensamos que é tão difícil, que a gente erra tanto, falha tanto, que não tem como o Espírito Santo agir. Mas, ao mesmo tempo, é tão fácil. O que Ele quer é só uma oportunidade que a gente não está dando. O que Ele quer é só uma chance. A gente é pecador, é falho, é miserável, como a palavra de Deus diz, mas se permitirmos que o Espírito Santo habite, Ele vai fazer maravilhas em nossa vida, em nosso lar. Mas para isso precisamos, mesmo em meio à dor, dizer não ao nosso próprio eu, dizer não à nossa própria vontade, nossos próprios desejos. E a gente sabe que nosso maior inimigo somos nós mesmos. Às vezes, procuramos pessoas, coisas, para culparmos pelos nossos fracassos. Mas o nosso maior inimigo somos nós. Quando conseguirmos vencer a nós mesmos, quando conseguirmos relaxar o nosso eu, a ponto de Jesus ser visto em nossa vida, a ponto de nós não agirmos mais por nossa vontade e impulso, mas que o Espírito Santo haja por nós nas mínimas coisas, nós vamos ser mais que vencedores nesse mundo. E ser vencedor não quer dizer que está livre de problema, de prova e dificuldade. Ser vencedor é ter a certeza que mesmo em meio às dificuldades, às provações, às lutas, Jesus está ao nosso lado, nos ajudando a passar. Aqui diz, reúnam um conselho para nós. Reúnam sua família pela manhã e pela tarde para buscarem juntos a Deus. E aí vem um conselho. Mães, cabe a vocês infiltrar no coração de seus filhos a prioridade de buscar a Deus. Interessante, né? Mães, cabe a vocês infiltrar no coração de seus filhos a prioridade de buscar a Deus. O interessante é que Deus, Ele sabe das nossas necessidades. E quando eu fico imaginando até as músicas que são feitas ultimamente, têm nos chamado para esse propósito, né? De buscar a Deus, se entregar a Deus todos os dias, colocar Deus em primeiro lugar. As mensagens, a gente tem visto nesses últimos tempos que as mensagens têm vindo com esse propósito, também de nos chamar ao arrependimento e à entrega total a Jesus. E nós, muitas vezes, não queremos ouvir. Tapamos os nossos ouvidos, nos acomodamos aonde estamos e acha que está tudo bem quando não está. Mães, cabe a vocês infiltrar no coração dos seus filhos a prioridade de buscar a Deus. Pais, vocês são os sacerdotes do lar. O pai é responsável por estar colocando a sua família no altar do Senhor.
Mas se o pai não foi despertado para isso, cabe a nós essa responsabilidade. Não é por causa que o pai está falhando em sua função que nós vamos deixar a nossa família se perder. Está em nossas mãos salvar a nossa família. E tem um recado para os filhos também. Aqui diz que Deus tem sonhos lindos para os nossos filhos, para a vida de nossos filhos. Deus nos ama e Ele quer que nós o busquemos. E o apelo é: decida hoje ser uma das milhares de pessoas que se levantarão este ano, restaurando o altar de adoração a Deus em sua vida, em sua casa. Decida hoje ter um lar reavivado pelo poder de Deus e pelo exercício da oração. E em muito breve nós veremos Jesus voltar. Amém? Está em nossas mãos a decisão, a escolha de restaurar, de salvar ou não a nossa família. E nós possamos ser uma dessas milhares de pessoas com o propósito de colocar o seu lar na presença de Deus. As lutas vêm, as provas vêm. Do ano passado para cá foi a pandemia. A gente não sabe qual é a luta que enfrentaremos no próximo ano ou daqui a um mês. Deus sabe todas as coisas, mas a verdade é que nós precisamos nos preparar e lutar, orar, buscar, entregar nossa família na presença de Deus. Nós possamos ser essas mulheres, né? Alicerce do nosso lar. Sejamos apoio para filhos, para nossos esposos, para as pessoas que estão ao nosso redor, nosso vizinho, que possamos ser essa pessoa, essa mulher de oração que vai fazer a diferença na vida de alguém. E meu apelo é que nós busquemos a todos os dias uma vida de consagração diante de Deus, de oração, de leitura da Bíblia, de comunhão, uma pessoa que realmente viva o cristianismo na essência. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Nívia, eu queria somente comentar que eu já ouvi várias... Estão me ouvindo? Uhum. Eu vi várias pregações. Enquanto você passava a mensagem, uma coisa que Deus tocou muito no meu coração, que eu não tinha sido tocada antes. Enquanto você passava a mensagem, eu estava aqui refletindo, conversando com Deus, em pensamento, e uma coisa que eu nunca fiz, Deus me tocou agora para fazer. Eu nunca ofereci um estudo bíblico à minha filha. Sempre deixei ela assim à vontade, decidir. Minha filha já estudou no IAM. Enquanto você passava a mensagem, Deus pediu para eu apresentar para ela o estudo bíblico, esse remoto. Amém. E eu vou fazer isso amanhã. Vou fazer isso porque é como a mensagem você falou. Compete a nós mães e temos que começar do nosso lar. E muitas das vezes nós mães nunca oferecemos um estudo ao nosso próprio filho. A meu filho Felipe, eu vou pedir oração para Deus também me capacitar para também dar um estudo bíblico para ele. Que o que ele tomou foi dos desbravadores, dos aventureiros, mas o pai já sentou algumas vezes para dar estudo bíblico para ele, mas eu ainda não me sentei para justamente fazer isso que você falou na mensagem, né? Durante essa mensagem. E começa disso daí, nós sentarmos com nossos filhos, estudar a palavra de Deus, começar para ele dar estudo bíblico, mesmo que eles não tenham, mas o nosso papel é esse. E a falha, como o texto mesmo fala, qual é a nossa falha? Onde é que nós estamos falhando? Então, a minha falha foi essa, e como o texto diz, ainda há tempo. Então, que assim a gente possa fazer, né? Eu vou oferecer amanhã o estudo da minha filha, eu vou conversar com meu filho para começar por ele. Louvado seja Deus por essa mensagem. Amém. Grande missionária, vamos orar para encerrar, né? Vamos colocar o louvorzinho, né, pastor? Vamos, já agradecer aí cada irmã que está participando, né? Isso. Nossa coordenadora que apareceu aí.
Boa noite. Olha aí, rapaz, está acordado ainda. Graças a Deus. Amém. Eu fui para uma reunião, pastor. Que bom. Ui, o que eu fiz? E o pastor Não, não fui foi, eu. não? Sou eu que estou aqui projetando, O viu? pastor não estava lá, não. Fiquei até preocupada. Eu também. Deixa eu ver se vocês estão ouvindo aí o áudio. Não foi nada, mas depois tinha razão. Estão ouvindo? Vamos lá? Bem baixinho. Com amor no lar, a beleza em cada flor, com amor no lar. Este amor promove paz, toda mágoa e dor desfaz, luz, saúde e gozo traz, sempre amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Na choupana há prazer, com amor no lar. Onde mal não pode haver, com amor no lar. Cada rosa em seu matiz, vozes de aves tão gentis, tudo faz-se mais feliz, com amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Meu Jesus, que eu seja teu, dá-me amor no lar, faz-me renunciar ao eu, faz-me mais amar.